I just want you to know that if all there was left of you was your smile and your little finger, you'd still be more of a man than anyone I've ever met. That's because you know what I can do with my little finger. Um dos personagens mais icônicos do cinema. Bond. James Bond. Com uma história de mais de 6 décadas e uma coleção de 25 filmes, James Bond não é apenas um sucesso de bilheteria, mas um personagem que moldou e foi moldado pela cultura pop mundial. The most prestigious roles in acting. The movie world's most famous secret agent. Símbolo do Reino Unido. For England, James. Ícone da sedução. James. E para muitos, a personificação da masculinidade. I must be dreaming. Só que os tempos mudaram, e apesar de todas as adaptações que ele foi passando ao longo dos filmes, os mesmos valores e ideais que foram fundamentais para torná-lo um ícone mundial viraram hoje um prato cheio para o cancelamento. O que recentemente ficou tão barulhento que no último filme lançado em 2021 acontece algo simbólico que jamais havia sido visto pelos fãs ao longo de toda a saga. Afinal, quem matou o 007? After months of speculation, the coveted job of being the next 007 Finally been unmasked. And his name is Craig. Daniel Craig. He beat off stiff competition from a host of stars, including Clive Owen, Hugh Jackman and Colin Farrell. Reporters were distinctly underwhelmed by 007's official unveiling today. Blonde Bond. He is extraordinarily different from what we've had before. The new Bond, Daniel Craig, lacks the charm and the charisma needed by 007. I must admit, he doesn't exactly look the part. Essa calorosa recepção de Daniel Craig ao ser anunciado como o 6º James Bond deixa claro o peso de assumir um papel tão emblemático. A preocupação geral era que na sua carreira Craig tinha feito papéis muito diferentes e não transmitia aquele ar de masculinidade, e que por isso destoaria muito da essência do 007. Mas agora, eis a questão: o que seria um verdadeiro 007? Let me tell you a story about a man. Criado em 1953 pelo escritor britânico Ian Fleming, James Bond surgiu como o herói da sua aclamada série de romances de espionagem. Nos seus livros, Fleming buscava reacender o senso de aventura e inspiração de um Reino Unido ainda muito afetado pelos traumas pós-Segunda Guerra Mundial. Não à toa, James Bond personificava um tradicional cavaleiro britânico. Corajoso, patriota e elegante, ele surgia para despertar nos ingleses mais saudosos um sentimento de nostalgia dos tempos de glória imperial. Sua primeira aparição nas telas foi acontecer só em 1962. What are you doing here? Looking for shells? No, I'm just looking. Interpretado por Sean Connery, rapidamente se tornou um sucesso mundial. A martini, shaken not stirred. Um conquistador cheio de charme em uma narrativa com boas cenas de ação, suspense e um humor sutil que capturava bem o espírito dos anos 60. Com muitas cenas que, se fossem hoje em dia... On the gun. The gun, of course. Man talk. Eram outros tempos. Depois de Connery, George Lazenby chegou a assumir o papel por um único filme, mas não teve o mesmo impacto. O próximo James Bond icônico iria aparecer nos anos 70, com Roger Moore. Bond, what do you think you're doing? Keeping the British hand up, sir. Dessa vez um personagem mais leve e bem adaptado ao gosto do público familiar daquela década. Um entretenimento que refletia bem a preferência da época pelo escapismo. Com vilões mais exagerados e fantasiosos e um 007 com dispositivos ainda mais inusitados, que nem sempre eram usados como esperado. Uma era que não deixava de ter as suas cenas controversas. I'm looking for Dr. Goodhead. You just found her. A woman. Depois de 7 filmes de Roger Moore, os críticos diziam que James Bond tinha ficado muito bobo. Era notável que a saga precisava de uma renovação. Nos anos 80, Timothy Dalton aparece para fazer um Bond mais sério e sombrio. Provavelmente foram os 2 filmes mais violentos da franquia. E apesar de Dalton ter ido bem, os diretores queriam uma nova cara para os anos 90. Beg your pardon? Forgot to knock.
Surge então Pierce Brosnan, que começou com tudo, fazendo, na minha opinião, o que é o melhor filme de toda a saga, GoldenEye. Brosnan era uma mescla do humor e da leveza de Roger Moore com o jeito conquistador e as falas provocativas de Sean Connery. You don't need the gun, Commander. That depends on your definition of safe sex. Um dos grandes marcos da sua era foi a aparição de personagens femininas fortes. If you think for one moment I don't have the balls to send a man out to die, your instincts are dead wrong. Pela primeira vez, as mulheres deixaram de ser meras coadjuvantes, o que tornou a narrativa ainda mais interessante, já que agora tinham personagens femininas à altura para confrontarem sua masculinidade conquistadora que até então era praticamente intocável. Because I think you're a sexist, misogynist dinosaur, a relic of the Cold War. Enfim, acho que depois dessa revisão toda deu para pegar bem a essência do 007 e entender por que os fãs estavam tão revoltados quando Daniel Craig foi anunciado. I went online and read everything because that's what happens if you do that. And it was tough. It was really tough. It was hate-filled. Uma revolta que acabou durando pouco, já que na gravação de uma das cenas do seu primeiro filme, um paparazzi escondido conseguiu revelar uma foto dos bastidores. E de repente, antes mesmo do filme sair, o público estava comprado na ideia. Look at those tits. Acredito que os filmes da era Daniel Craig tenham sido os mais diferentes. Vodka martini. Shaken or stirred? Do I look like I give a damn? Ele não era mais aquele espião infalível e impenetrável, mas um personagem cujas falhas, vícios e emoções são explorados de maneira inédita. How much alcohol do you consume? Too much. Pela primeira vez, vimos um 007 mais vulnerável, enfrentando dilemas pessoais, traumas psicológicos e desafios físicos que até então não tinham sido vistos nos filmes. Medical evaluation, fail. Physical evaluation, fail. Psychological evaluation, alcohol and substance addiction indicated. Oof. Sem dúvida era um Bond diferente. What's the regulation to cover this? Well, first time for everything. Yes. What makes you think this is my first time? Oh, Mr. Bond. I remember the night of the premiere. That line, just the whole place erupted with that line. De modo geral, os seus filmes foram bem recebidos. Até acredito que ao explorar esse lado fizeram com que o 007 de Craig tivesse uma identificação ainda mais profunda com o público, reforçando o sucesso da franquia e provando mais uma vez que não importa a época, James Bond será sempre imortal. Mais ou menos. It's another day to live another fairy tale. Não bastasse a pressão vinda dos próprios fãs, quem acompanhou os bastidores sabe como os diretores foram cada vez mais pressionados pelos críticos a imporem novas ideologias e correções morais nos últimos filmes. Os conflitos ideológicos por trás das câmeras foram intensos. Por um lado, os fãs pediam pela manutenção dos valores tradicionais. Por outro, a mídia e os críticos exigiam uma adequação aos ideais do mundo moderno, para assim eliminar o que eles chamam de legado tóxico de James Bond. Age is no guarantee of efficiency. And youth is no guarantee of innovation. Esse dilema vai muito além do 007 ou da própria indústria do cinema. A sociedade hoje tenta desesperadamente impor seus valores morais em tudo e acaba sufocando a liberdade de expressão e pensamento, nos obrigando a ver várias pessoas esconderem sua originalidade atrás de discursos socialmente aceitos. A gente é homem, a gente é hétero, a gente é privilegiadaço, cara. You must be joking. Uma cultura tão submissa a essas imposições que se torna banal, onde a arte que deveria ser uma expressão individual dos seus criadores tem sido reduzida a um mero veículo para transmitir mensagens políticas e ideológicas. Se perde a alma artística, o brilho e a genialidade desaparecem e a cultura se torna insignificante. Brave new world. We live in a society now where we don't care if it's true. Just say it, sell it.
Look at what they publish. Look at what they expect us to write. The dumber I behave, the richer I get. Vivemos em um ambiente enganoso e manipulador, onde a verdade e originalidade são sacrificadas por ideologias distorcidas. A arte e as interações são dominadas por discursos de consciência social superficiais, que validam qualquer conteúdo independente do seu real valor. They'll print anything these days. Na indústria de hoje, a qualidade é muitas vezes deixada de lado e substituída por uma urgência em moralizar e conscientizar, priorizando mensagens sobre mérito artístico. Yeah, the kind of book critics call important and necessary, but not well written. Os meios estão saturados por essa constante vigilância ideológica, gerando conteúdos homogêneos e batidos, e poucos ousam em bater de frente, porque o discurso de consciência social ou do que for, por mais forçado e falso que seja, sempre vence. Você não tá nem aí pro meio ambiente? Tem que ser responsável, cara. Uma falsa moral coletiva que está cada vez mais internalizada nas pessoas, não abrindo mais espaço para questionamentos, debates e opiniões opostas. Se você critica, você não tem consciência social e, portanto, é uma má pessoa. How are you to imagine anything if the images are always provided for you? 24 hours a day, for the rest of our lives, the powers that be are hard at work, dumbing us to death. Nos tornamos produtos de um universo de irrelevâncias sistematizadas, onde o medo e o sentimento de culpa nos paralisam e silenciam por pensar de forma diferente. Um processo de domesticação humana rumo à conformidade que se reflete em múltiplos aspectos da vida e é emblemático na trajetória de James Bond, que apesar das adaptações bem-sucedidas ao longo dos anos, no último filme o personagem parece ter chegado ao seu limite. Dali pra frente as mudanças acabariam com sua essência e seu apelo histórico. E muito provavelmente tenha sido por isso que depois de 25 filmes, os diretores tenham decidido que estava na hora dele partir. Continuar poderia significar transformá-lo em mais um herói genérico da conformidade. Embora muitos enxerguem isso como um progresso, vejo essa imposição de restrições e normas em nome de uma moral coletiva como um retrocesso para a humanidade. Um retrocesso que nos impede de explorar nossas diferenças para revolucionar as ideias e evoluir socialmente. Porque se tem uma coisa que a história já deixou claro é que não podemos confiar cegamente em uma moral coletiva. Não devemos nos render ao medo do cancelamento ou ceder à conformidade, mas abraçar a complexidade da condição humana, compreendendo que existem falhas e que elas são fundamentais para o nosso aprendizado e crescimento pessoal. Afinal, são pessoas verdadeiramente evoluídas que desenvolvem uma sociedade, mas para alcançarmos isso, precisamos, acima de tudo, nos permitir a coragem de ser verdadeiramente nós mesmos.